Povo, vamos começar aqui mais uma resolução de exercício. E o exercício escolhido de hoje é um exercício do vestibular de inverno da Unesp do ano de 2015. Na ocasião, era a questão 24 de matemática. Então, assim, o exercício, né, o que ele pedia? Ele pediu o seguinte, ele te dava essa figura aqui, né? A princípio, era um paralelepípedo maciço e você tinha dois furos, né? Um aqui atravessando na vertical, de cima para baixo, e um segundo furo atravessando lateralmente aqui, né? Da esquerda até a direita, beleza? Dava-se as medidas, né? Aqui embaixo 8, 12 e 10. Aqui os furos, tanto lateral quanto vertical, né? De cima para baixo, de um lado para o outro aqui, 3 por 2. E o pedido era qual seria o novo volume desse sólido e também qual seria a área total desse sólido. Então, para a gente começar, eu vou fazer a parte do volume. Então, vamos lá. Bom, qual que é a ideia que eu usei aqui? A princípio, eu vou pensar nesse sólido sem furo nenhum, tá certo? Como se não tivesse nada atravessando, eu não vou tirar nada desse sólido. Então, se eu tivesse que calcular o volume desse sólido, seria simplesmente multiplicar essas três medidas, né? 8, 12 e 10. Por isso que eu coloquei a multiplicação delas aqui, ó. 8 vezes 10 vezes 12, que dá um total de 960, tá certo? E a partir de agora eu vou começar a tirar aquilo que não tem mais, né? Aquilo que foi realmente retirado da figura. Então seria essa parte aqui, de cima para baixo e também lateralmente, de um lado até o outro, ok? Então, vamos começar com a parte lateral. Então, pegando aqui a parte lateral, né? 3 por 2 aqui, eu vou atravessar todo o paralelepípedo. Olha, todo o paralelepípedo, a medida não é 12, que está aqui embaixo? Então, na hora de calcular esse volume, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, base vezes a altura, tá certo? Então, 3 vezes 2, vezes a profundidade. Mas quanto vai ser a profundidade? Vai ser tudo isso aqui, que vale quanto? Que vale 12. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 12, tá certo? Eu vou tirar esse pedaço, tudo bem? Vou também tirar esse pedaço que vem de cima para baixo. A medida é quase a mesma, também é 3 vezes 2, né? Base vezes altura. Só que a profundidade aqui, ó, na vertical, não é mais o 12, e sim quem? O 10. Por isso que eu coloquei aqui embaixo. 3 vezes 2 vezes 10. Tudo bem? Então, tirei esse pedaço aqui, né, que está indo de um lado até o outro, e esse aqui que está indo de cima para baixo. Tá certo? Só que tem um detalhe. Percebam que quando eu pego aqui lateralmente, né, de um lado para o outro e de cima para baixo, vai ter um cruzamento. Então, quando eu estou tirando esse volume, esse cruzamento aqui, eu estou tirando duas vezes ele. Eu não posso tirar duas vezes, eu tenho que tirar apenas uma vez. Por isso que aqui no final, eu estou incluindo esse 3 vezes 2 vezes 2. O que seria isso? Seria o sólido que você acaba formando no meio. Formado por quais medidas? Olha, 3 vezes 2, né? Base vezes altura. E qual seria a profundidade? A profundidade, no caso, está colocada onde? Aqui, ó. Tá certo? Então, por isso que ficou 3 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Então, como eu estou tirando duas vezes, na verdade não são duas vezes. Então, eu preciso colocar ele mais uma vez. Por isso que apareceu aqui no final 3 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? E aí a conta, né? 8 vezes 10 vezes 12, 960. 3 vezes 2 vezes 12, 72. 3 vezes 2 vezes 10, 60. E aqui no final, 3 vezes 2 vezes 2, 12. Fazendo toda essa conta, o resultado que eu tenho é 840 metros cúbicos. Tudo bem? Tranquila a ideia? Vamos para a área agora. Bom, para o cálculo da área, o que eu acabei fazendo? Eu dividi em duas partes. Eu fiz o que eu chamei aqui de área externa, por isso que eu coloquei aqui AE, né, de área externa, e também calculei a área interna. E aí no final eu junto as duas, né, tanto a área externa quanto a área interna.
Beleza? Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte. Se a gente der uma olhada na figura, né, voltando um pouquinho, o que eu tenho lá em cima? Bom, eu tenho 6 faces, né? Uma, de lá de trás 2, em cima 3, embaixo 4, essa aqui 5 e essa aqui, que está tampada, 6, tá certo? Então, ó, vamos calcular a área sem pensar que nós temos um furo. Então, imagina que não tem esse furo aqui, também não tem esse furo aqui, ok? Então, a princípio, eu teria o que? Olha, bom, essa área aqui seria 8, que é a base, vezes a altura, que vale quanto? Vale 10. Tudo bem? Só que eu tenho ela quantas vezes? 2 vezes, né? Porque tem aqui na frente, tem também aqui atrás. Tá certo? Lateralmente aqui, mesma coisa. Olha, 12 vezes 10, só que lá atrás também tem 12 vezes 10. Tá certo? E em cima, quanto vai ser a medida? Vai ser 12 vezes quanto? Vezes 8. Tudo bem? Só que 2 vezes também, porque tem em cima e também tem aqui embaixo. Por esse motivo, eu coloquei aqui embaixo a minha área externa dessa maneira. Olha, eu tenho o 8 vezes 10, quantas vezes? 2 vezes. O 10 vezes 12 também, 2 vezes. E o 8 vezes 12, quantas vezes? 2 vezes também. E aí vem o detalhe, né? Esse menos 4 vezes 3 vezes 2. O que é isso? Novamente, vamos voltar lá na figura? Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, como eu estou tirando algumas partes desse paralelepípedo, aqui eu vou ter 4 buracos. Esse aqui da frente, e como vai vazar, aqui atrás vai aparecer outro. Aqui em cima também aparece um. Quando eu vazar, lá embaixo também vai aparecer outro. Ou seja, eu vou ter 4 desses aqui, tá certo? Como cada um deles, olha, a base é 3 e a altura é 2, basta fazer 4 vezes 3 vezes 2. Por isso que aparece aqui, ó. Tem, então, menos 4 vezes 3 vezes 2. Tudo bem? E aí é conta, né? Fiz aqui, então, 8 vezes 10, 80. 10 vezes 2, 120. 8 vezes 12, 96. Tudo isso multiplicando por 2, né? Essa soma aqui vai dar 296, que vezes 2 dá 592. Se eu tirar 24, isso dá 568. Beleza? Lembrando, essa é a parte da área externa, tá bom? Agora vamos pensar na parte interna, né? Vamos calcular essa área interna aí. Bom, na parte interna, a gente vai começar pelo buraco aí, né, que acabou aparecendo, da parte lateral. Tudo bem? Então vamos voltar à figura para a gente poder entender o que são esses números que estão aparecendo aqui, ó. Bom, se a gente pensar aqui na área que vai aparecer, vocês concordam que aqui tem 3 metros, né? E esse pedacinho aqui, ó, 3 metros. Se eu for até lá ao final, qual vai ser essa medida aqui, ó? Vai ser 12, né? Quer dizer, essa área aqui, então, vai ser 3 vezes 12. Só que isso tanto embaixo quanto em cima. Então, aparece 2 vezes. Pelo mesmo motivo, aqui eu também vou contar 2 vezes. Só que aqui, no caso, a medida é 2. Então, 2 vezes 12 vai ser essa parte lateral que vai até lá ao final. Só que tem esse pedaço, só que também tem esse pedacinho aqui que vai até lá ao final. Tá certo? Então, 2 vezes cada um desses. E aqui em cima a mesma coisa. Eu vou ter 3 vezes 10, essa parte lateral. Só que aqui também tem uma dessa. Tá certo? E aqui ao lado nós temos também, só que aqui passa a ser 2. Então, 2 vezes 10. E aqui ao lado também 2 vezes 10. 2 vezes. Então, se a gente voltar agora nos números, né? Para a gente poder entender de onde vieram esses valores, a gente começa a fazer sentido esses números, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 12, que é aquele buraco, né? Aquele vazado lateral, mais 2 vezes 12. Só que quantas vezes? 2 vezes, tá certo? Isso, aquele lateral. E aquele na vertical, né? De cima para baixo? Mesma coisa, né? Lembra que eu falei? 3 vezes 10 mais 2 vezes 10. Só que quantas vezes? 2 vezes. Tudo bem? E aí começam a aparecer algumas coisas que a gente tem que tirar, né? Então vamos entender o que é esse menos 4 vezes 3 vezes 2, esse menos 2 vezes 2 e esse menos 2 vezes 2 também, né? Vamos por etapas aqui. Bom, voltando na figura, o que a gente observa? Quando eu fizer esse buraco aqui, né?
vazando ele, esse aqui vertical, na verdade no meio dele vai aparecer um outro buraco que vem de onde? Daqui, tá certo? E também vai ter um outro lateral, que vai vir daqui de trás. Tudo bem isso? E quando eu faço esse lateral aqui, quando eu faço esse buraco lateral, o que acontece? Também vai aparecer um buraco que vem de cima e outro que vem de baixo, ou seja, aparecem 4 áreas exatamente iguais a essas aqui. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho que tirar essas áreas. Quantas vezes? 4 vezes. Então, por isso que aparece aqui, ó, esse menos 4 vezes 3 vezes 2. Tudo bem até aqui? E a última coisa que a gente tem que tirar é o seguinte. Se a gente voltar aqui também na figura, percebam que eu vou ter lateralmente, né, a área interna e vou ter aqui na vertical também a área interna. Só que percebam que eu vou estar contando 2 vezes uma mesma área. E que área é essa, né? Vai ser a área em que a medida aqui vale 2 e aqui também vale 2, que vai ser esse ponto de encontro. Só que eu vou ter um ponto de encontro tanto à direita quanto à esquerda. Então, na verdade, ele aparece 2 vezes. Por esse motivo, eu estou colocando aqui embaixo esse menos 2 vezes 2. 2 vezes, né? Então, de um lado, à esquerda e à direita. Tudo bem? E aí depois é conta, né? Então tem aqui, ó, 3 vezes 12, 36, 2 vezes 12, 24, aqui 3 vezes 10, 30, 2 vezes 10, 20, 4 vezes 3 vezes 2, 24, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Para a gente terminar a conta, nós temos aqui 36 mais 24, 60, que vezes 2 dá 120, 30 mais 20, 50, que vezes 2 dá 100. Aqui, se eu juntar os negativos, olha, 24 mais 4, 28. 28 com 4, 32. Se eu fizer, então, 120 mais 100 dá 220, menos 32, isso dá 188. E, enfim, eu vou ter a minha área total, que vai ser a parte externa mais a parte interna. Então, 568 mais 188, isso dá 756 metros quadrados. Beleza? Só um comentário. Nesse exercício, eu considero que ele é um pouco complicado, porque não é tão simples você visualizar, principalmente a parte interna, tá certo? Porque assim, até a parte externa você está visualizando, legal. Agora a parte interna, essa parte vazada do exercício, que é difícil de você enxergar. E tirar esse 2 vezes, né, essa área aqui, lateral esquerda, lateral direita, né, lembrar desse 4 vezes 3 vezes 2 também não é tão simples assim. Achei bastante interessante o exercício da Unesp, mas geometria é aquele negócio, né? Se você enxergar a figura, é uma beleza. Se você não enxergar, para errar, não demora muito, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço